Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, graças a Deus. Com essa mão gelada que você está, dá para aplaudir Jesus? Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Nós vamos para o livro de Números, capítulo 13. E hoje, encerrando esse tema dos sinais de Deus para a nossa vida, a gente tem a arte dos temas da palavra do dia. A gente tem hoje é sobre uma mente conquistadora, correto? Você tem aí? Me dá um sinal sim ou não? Ok, hoje a gente vai falar sobre uma mente conquistadora. O Senhor, Ele nos dá os seus sinais, Ele nos toca, Ele confirma a sua palavra na nossa vida, a sua vontade, né? São sinais que Ele vai nos dando, sinais dEle. E para que são sinais do Senhor? São para as nossas conquistas, né? Não que, como eu posso dizer, não que isso nos separe ou nos torne independente deles, muito pelo contrário, né? São sinais que Ele nos dá para que nós alcancemos novos lugares nas nossas vidas, e isso para a honra e glória do Senhor. Você acredita sim? Amém? Ok. No livro de Números, capítulo 13, eu quero ler com você do versículo 25 ao 33. Números 13, 25 ao 33, diz assim a palavra do Senhor. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório: Moisés: nós entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, e aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus e amorreus nas montanhas, os cananeus perto do mar e do rio Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Diga comigo, uma mente conquistadora. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Olha o oposto da mente conquistadora. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, ela devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Os gafanhotos, nós parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos. E aos olhos deles que estavam lá, também éramos como gafanhotos, de tão pequenos, diante do tamanho deles. Você conhece essa história? Que no livro de Números, quando o povo está a caminho, né, sai do Egito, e vão até este lugar, a terra que Deus prometeu. E quando eles chegam neste lugar, eles então são enviados em uma missão de reconhecimento. 40 dias eles ficaram sondando a terra, conhecendo o território, conhecendo o lugar, conhecendo os adversários, a estrutura de guerra que tinha o lugar, as resistências, para que então eles pudessem
ter uma direção de Deus, uma estratégia de Deus, para que eles pudessem saber como eles iam conquistar aquele lugar. O lugar estava habitado. Deus não os tinha levado a um lugar vazio, onde eles chegariam e começariam do zero. A terra da promessa era essa, ocupada. E quando eles chegam desta vistoria, desse reconhecimento, eles trazem o relatório daquilo que realmente tinha na terra, que realmente era a terra que Deus tinha prometido. Inclusive, era tempo de colheita, eles trouxeram cachos de uva, eles trouxeram frutas, apresentaram a Moisés, ao povo. As frutas eram grandes, tão grandes que a Escritura diz que eles precisavam de 2 homens para carregar o fruto daquela terra. Ali eles estavam diante do lugar que Deus tinha prometido. 12 homens foram espiar essa terra. E do relatório que eles trazem a Moisés, além do positivo da terra, a maioria deles, 10 dos homens, ao invés de confiar que aquele seria o lugar que eles tomariam posse e habitariam, eles vão além dos privilégios da terra e eles focam na dificuldade para conquistar aquele lugar. Eles começam a dar testemunho de como seria difícil eles viverem a promessa de Deus. Eles começam a explicar o porquê que eles não poderiam viver a promessa de Deus. Eles começam a dizer, nós vimos, tanto para aqueles que os enviaram, Moisés e Arão, assim também para o povo que estava ali esperando o relatório da terra. É interessante que, quando nós vemos eles falando a respeito dessas impossibilidades, antes mesmo deles dizerem não dá, a Escritura diz que Caleb já os manda calar. Caleb percebeu que aquilo que eles estavam falando já tinha esse propósito de impossibilidade de conquista. E Caleb, que era um homem com uma mente conquistadora, antes mesmo deles liberarem as palavras finais, claras, dizendo não dá, antes disso ele já intervém. Ele percebe aquela conversa, ele percebe o teor daquelas palavras. Ele percebe que quando aqueles espias que estavam com ele começam a dizer, olha, é o seguinte, sim, ali a gente viu que tinha muita coisa boa, mas lá tem um povo que é poderoso, hein? As cidades são fortificadas, tem fortes de guerra, tem muralhas de guerra, hein? Olha, ali a gente viu, lembra dos descendentes de Inaque, que são guerreiros fortes, lembra? Nas montanhas, perto do mar, tem exército para todo lado, hein? Sabe, e às vezes na nossa vida, a gente não percebe que esse tipo de declarações, esse tipo de relatório do que nós estamos vendo na nossa vida, no fundo, o que nós estamos dizendo é, não dá, não dá. Às vezes a gente diz assim, quer saber, olha, eu tenho pregado o Evangelho, né, mas, como as pessoas são difíceis, né, quer saber, eu nem prego o Evangelho, eu nem falo de Jesus lá na minha casa, sabe, meus filhos têm um coração duro, não é o tempo deles ainda receber de Deus, eu já cansei de falar, quer saber, sempre que eu falo, as pessoas me contrariam, elas não querem ouvir, sabe, eu até queria um emprego melhor, eu até queria, né, dar início aos meus sonhos, aos meus projetos, mas é tão difícil as coisas
hoje, né? E a gente precisa perceber, olhar para a nossa vida e sondar se essas leituras que nós estamos fazendo não está, na verdade, escondendo que nós não estamos operando com uma mente conquistadora. E assim como Caleb falou para esses argumentos, dizendo: ei, pare de falar essas coisas. Ei, esse tipo de palavra não pode fazer parte do seu vocabulário. Eu quero ser Caleb na sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo, e dizer para você: troque uma mente derrotada, uma mente cheia de impossibilidades, por uma mente conquistadora na presença. Deus quer fazer essa troca hoje nas nossas palavras. Deus quer fazer essa troca hoje na nossa mente. Deus quer fazer essa troca hoje na nossa vida. Você vai começar a olhar, por maior que sejam os obstáculos, por maior que seja a dificuldade que você esteja passando, você vai parar de olhar para isso e você vai começar a dizer: ei, tem promessa de Deus para a minha vida, tem promessa de Deus para a minha família, tem promessa de Deus para a minha saúde, tem promessa de Deus para o meu casamento, tem promessa de Deus para a minha profissão. E independente das dificuldades que são reais e que eu estou vendo, eu não vou dizer que elas vão me impossibilitar. A minha mente é uma mente conquistadora. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro: se o Senhor é comigo, eu vou tomar posse da promessa do Senhor. Dá um aplauso para Ele bem forte, em nome de Jesus. Nós vemos nesse texto, nesse momento, a diferença entre as mentes conquistadoras e as mentes que têm a tendência de retroceder, de voltar atrás. A mente daquele que conquista é diferente, em muitos sentidos, da mente daqueles que retrocedem. Alguns sentidos, contudo, elas são similares também. Nós vemos homens que querem conquistar, que querem avançar, mas nós vemos homens que querem retroceder. Ambos conhecem a promessa, ambos recebem uma missão. São 12. Todos eles conheciam a promessa de Deus. Conhecer a promessa de Deus não significa que você vai conquistar as promessas de Deus. Receber uma missão de Deus não significa que você vai conquistar as promessas de Deus. Por isso que a Escritura diz que a nossa vida, a vida do santo, a vida do cristão, a vida do justo, ela precisa ser vivida pela fé. Fé e conhecimento precisam andar juntos. Eles receberam a promessa, todos: olha, essa é a terra, Deus prometeu, saímos do Egito, receberam a mesma missão: vamos lá espiar essa terra, vamos conhecer essa terra. Agora, as diferenças da mente que conquista e da mente que só conhece e observa, eu quero listar algumas com vocês aqui. Primeiro, aquele que tem uma mente conquistadora acredita na luta, no esforço para conquistar a promessa. A mente daquele que retrocede, ele acredita no acaso da conquista da promessa. Esses homens que deram um mau relatório esperavam que o desafio, os obstáculos para conquistar aquilo que Deus tinha prometido não fossem tão grandes. Eles acreditavam que, se Deus prometeu, então vai ser nosso. Você já ouviu isso? Se for da vontade de Deus, então vai ser nosso. E você já aprendeu que existem conquistas que não são assim. Posso ouvir um amém? Existem conquistas que exigem o nosso empenho, o nosso esforço, nosso passo de fé. Eu quero que você acredite na força de Deus para habilitar você para conquistar aquilo que Deus prometeu para a sua história. Você vai acreditar que o seu esforço vale a pena para tomar posse do que Deus tem para você. Posso ouvir um amém? Segundo, uma mente conquistadora vê a promessa e ele acredita na força do seu time. A mente que retrocede, ele vê as promessas, mas ele acredita mais na força adversária do que na força do time que Deus deu para ele.
São 12 homens espiando a terra. 10 deles dizem: nós somos como gafanhotos diante deles. Nós não temos força suficiente para tomar. O nosso exército não é forte o suficiente para conquistar este lugar. O time que Deus nos deu, não é forte o suficiente para essa missão. Essa é a mente daquele que não conquista, naquele que espera as vitórias, o crescimento e habitar no lugar, estar no lugar que Deus prometeu por acaso. Ele olha para os outros exércitos, ele olha para os outros times, ele olha para os outros adversários e dizem: eles são mais fortes que a gente, eles conseguem vencer, a gente não. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Acredite na força do seu time. Acredite na força daqueles que estão do seu lado. Enquanto Caleb dizia, versículo 30, vamos, subamos. Ele não diz, deixa comigo que eu resolvo. Ele está contando com a força do seu time. Versículo 30. Está na NVT, eu nunca uso essa versão. Por mim, pode até deletar ela daí. Pode pôr NVI ou ACF pode ser. Obrigado. Caleb, você está no versículo 30? Caleb fez calar o povo. No fim ele diz: seguramente, olha só, certamente subiremos, possuiremos em herança, prevaleceremos contra ela. Ele não está dizendo, eu vou lá porque eu tenho fé, então eu vou tomar posse. Ele está confiando na força do seu time. Ele está confiando na força do seu exército. Ele está confiando na força da sua família. Confie na força do time que Deus te deu. E pastor, não, peraí, mas eu percebi que o time que eu estou é o time errado. Eu estou no time do mundano, eu estou no time dos incrédulos, eu estou lutando com o time errado. Então você precisa organizar o seu time, entrar no time que Deus tem para você, no exército que Deus tem para você, na família que Deus tem para você, família espiritual. E quando você encontra o seu time, acredite nele. Existe força de Deus, conquista de Deus, para quem confia na força do time. Não na força da individualidade apenas, mas na força do time. Eu vou confiar, se eu faço parte do time no grupo de louvor, eu vou confiar na força do meu time. Eu não vou ficar olhando para outros grupos, para outras bandas e dizendo, eles conseguem mover os céus, eles conseguem alcançar excelência, eles conseguem dedicação. Nós não temos essa força, nós não vamos conseguir alcançar este lugar. Eu não fico olhando para a célula dos outros e dizendo, nossa, como eles conseguem, como eles produzem, como eles realizam. Eles conseguem, eles têm força, nós não. Eu não vou ficar olhando para as outras famílias e dizer, nossa, como Deus abençoa aquela família é tão forte, aquele casal é tão forte. Aqueles filhos são tão fortes, nossa, que família, a família deles consegue, as outras famílias conseguem, a nossa família não tem força não. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Uma mente conquistadora confia no seu time. Eu quero desafiar você em nome de Jesus Cristo, comece a acreditar na força do seu time. Comece a acreditar na força dos seus irmãos, comece a acreditar na força da sua igreja. Comece a acreditar na força da equipe de trabalho que está junto com você, onde você passa a maior parte das suas horas, do seu dia. Comece a acreditar na força do time que Deus te deu. Sabe, quando nós acreditamos nas pessoas, elas vão perceber, elas vão sentir isso. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus acredita em você. E deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito na força dessa igreja, eu acredito na força de nós como igreja, como um time geral, eu acredito na força da mídia, eu acredito na força dos kids, eu acredito na força da recepção, eu acredito na força do louvor, eu acredito na força das células, eu acredito na força da sua família, eu acredito na força dos seus filhos, do seu casamento. Deus acredita em você, acredite na força do time que Deus te deu, uma mente conquistadora. Acredita na força do seu time e avança sabendo que com Deus tudo é possível. Aplaude Ele em nome de Jesus. Deus te deu um time forte. Uma mente conquistadora, ela produz coragem, ela gera coragem nas pessoas. E uma mente que retrocede? E uma mente desistente? Olha, Números 14, versículo 1. O que ela gera? Choro, lamento.
Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Por quê? Porque muitos homens estavam dizendo: a gente saiu do Egito à toa. Não vale a pena ser cristão não. Saímos do mundo à toa. Nos tornamos cristãos, evangélicos, fiéis ao Senhor à toa. Não vale a pena não. E a gente chegou até aqui, só para ficar contemplando aquilo que os outros têm, aquilo que os outros conquistaram. Mas não é para nós. Uma mente que retrocede gera choro. Choro na congregação. Choro no povo. Você não foi chamado para gerar choro. Você foi chamado para consolar quem chora. Você não foi chamado para viver no choro, para viver na tristeza, para viver no lamento. Essas coisas fazem parte da vida, a gente passa por isso, mas ainda que o choro dure toda uma noite, a alegria ela vem pela manhã, a misericórdia vem sobre a nossa vida. Você foi chamado para produzir coragem naqueles que estão diante dos desafios, não para produzir choro, declarando e profetizando impossibilidades. Tenha uma mente que conquista para a honra e glória do Senhor. Amém? Em quarto lugar, uma mente conquistadora preserva os outros das incredulidades. Enquanto que uma mente que retrocede, uma mente que perde, uma mente que desiste, espalha em secreto principalmente seus medos e suas incredulidades. Quando nós vimos no versículo 26 que os espias trazem o relatório, no versículo 26, o relatório é trazido a eles, Moisés e Arão, e a toda a comunidade. Quando eles são repreendidos por Caleb no versículo 30, quando Caleb diz: ei, pode parar isso daí que vocês estão falando, isso daí não está certo não, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Depois disso, versículo 32, quando eles foram repreendidos, a Escritura diz que eles estavam espalhando entre os israelitas o relatório negativo. Olha que incrível isso. Primeiro, eles chegam para aqueles que deram a direção, deram a missão. E a missão não era de Arão e Moisés, a missão foi dada pelo Senhor, foi instruída pelo Senhor. Moisés e Arão eram os porta-voz apenas. Agora, quando eles viram que o medo deles ia precisar ser enfrentado, quando eles perceberam que aquilo que eles estavam declarando não ia ter o apoio, que eles iam ser reprovados em suas declarações, em suas decisões, em seus caminhos, eles abriram mão de falar com Moisés e Arão, e aí eles foram falar só com o povo. Eles foram procurar entre o povo aqueles que iriam acreditar nas impossibilidades junto com eles. Cuidado com as pessoas que espalham relatórios negativos aos seus ouvidos. Quero ouvir um amém bem forte. Cuidado com aquelas pessoas que você ouve dizer assim: não dá. Não temos força. Não tem alegria. Cuidado com as pessoas que vão chegar para você e dizer assim: nossa, nesse lugar de emprego aqui já foi melhor, né? Hoje está tão chato. Cuidado com aquelas pessoas que vão dizer para você: nossa, nossos patrões eram tão legais, mas agora, né, estão tão chatos. Cuidado com as pessoas que vão dizer para você: nossa, a sua família era tão unida, né? Mas agora, não sei, sabe, parece que eu vejo só competição e disputa entre vocês. Cuidado com as pessoas que espalham relatórios de derrota, relatórios negativos, relatórios que vão tirar a alegria do seu coração. Se você der ouvido a esses relatórios, o resultado é choro, e choro em alta voz, e Deus não nos chamou para isso. Quando Caleb vê essas pessoas, os outros 10 espias dando os seus relatórios, ele diz: pode parar com essa conversa aí, pode parar de dizer isso. Versículo 30, Moisés fez calar o povo. Já pensou se você tiver essa coragem, essa ousadia, essa mente conquistadora? Quando as pessoas procurarem você para dizer assim: nossa, né, o Espírito de Deus não está movendo, Deus não está fazendo milagre,
Eu não vejo a glória, eu não vejo a presença de Deus. Já pensou se você for essa pessoa com mente conquistadora? Seguinte, querido, você precisa tratar isso daí. Você precisa mudar a sua visão. Esse relatório não está de acordo com o relatório que eu vejo, não está de acordo com a fé que eu tenho. Eu vejo o meu Deus agindo, eu vejo a alegria, eu vejo a unção, eu tenho encontrado a face dEle, Ele tem me visitado, a glória dEle está sobre a minha vida, na minha vida está acontecendo milagre, eu tenho visto transformação no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha família. O seu relatório não condiz com o meu, e os meus ouvidos não vão receber o seu relatório negativo. Cale esse relatório aos meus ouvidos. Eu não fui chamado para receber esses relatórios. Isso vai me fazer chorar. Eu fui chamado para te dar um relatório. Eu fui chamado para que você veja a glória de Deus. Eu fui chamado para consolar você. Está ruim? Eu fui chamado para preservar a sua fé. Eu fui chamado para encher você de fé. Ainda que você não esteja vendo, mude essa linguagem, mude essa declaração, e você vai ver o livramento do Senhor, e você vai ter conquistas na sua vida. Quem pode aplaudir Jesus bem forte? Uma mente conquistadora, ela preserva os outros das incredulidades. Em quinto lugar, uma mente conquistadora, ela se enxerga, ela se vê como quem agrada ao Deus do impossível. E uma mente que retrocede, uma mente que desiste, uma mente que perde as promessas do Senhor, mesmo estando tão perto. Versículo 33, é uma mente que se vê, se enxerga pequeno demais. É uma mente, uma pessoa que está com uma visão de si igual à visão dos seus inimigos. Parecíamos gafanhotos aos nossos olhos. Eu me vejo tão pequeno, eu me vejo tão incapaz, eu me vejo tão fraco, eu me vejo tão infeliz. A minha vida é tão difícil. Por que para mim tudo é mais difícil? Por que eu não tenho forças para resolver? Por que eu não tenho forças para sorrir? O inimigo está te olhando e está dizendo: exatamente, você é isso mesmo. Isso que está diante dos seus olhos. O inimigo está dizendo: eu te vejo assim, eu entro de acordo com você. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Olha no versículo 8, o coração de Caleb. Olha a forma que ele enxerga. Ele diz, não é 38, é no 14, perdão, é o 14, 8. Olha o que ele diz: se o Senhor se agradar de nós, Números 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde flui leite e mel, e a dará a nós. Aquele que tem a mente de derrota, aquele que tem a mente de perda, de tristeza, sabe, aquela pessoa que acorda com choro dia após dia, ela está olhando para a sua vida, ela está dizendo: eu sou pequeno demais, não dá. Aquele que conquista está dizendo: ei, peraí, não é assim que eu me vejo. Eu me vejo como alguém que pode agradar a Deus. Eu me vejo como alguém que fui chamado para agradar o meu Senhor. E quando eu agir agradando a Ele, por mais pequeno que eu seja, as minhas conquistas não são pela força do meu braço única e exclusivamente. Eu vou lá e eu luto. Eu vou lá e ponho os pés, dou o passo que o Senhor me deu como desafio para dar. E Ele me faz entrar na terra da promessa. Ele me coloca no lugar que Ele prometeu. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Então, se você está vendo como quem não está alcançando as suas promessas, se você não está vendo que você está alcançando a unção que Deus tem para você, a alegria que Deus tem para você, a cura que Deus tem para você, e você se enxerga pequeno, você se enxerga como um gafanhoto pequenininho assim, não entre de acordo com isso. Por menor que você seja, saiba que existe um Deus que te ama, um Deus que tem promessa para você. Por mais impossível que pareça para você, saiba que o seu chamado é para agradar a Deus. Se o Senhor se agrada de você, fica tranquilo, Ele vai te colocar nos lugares seguros, nos lugares altos, nos lugares prósperos, nos lugares de alegria. Posso ouvir um amém? Amém. Tem uma mente que conquista. Em último lugar, quem tem uma mente conquistadora, confia na proteção do Senhor. Aquele que tem uma mente de derrota,
de abandono, de incredulidade, ele confia mais na proteção dos desafios, na proteção das crises, na força que os obstáculos têm. No versículo 32, de Números 13, eles disseram: essa terra, ela devora. Essa terra, esse desafio, se a gente quiser tomar essa conquista, nossa, nós vamos ser consumidos, nós vamos ser eliminados, nós vamos desaparecer, nós vamos morrer. É uma mentalidade, Números 13, 32. A terra que percorremos para espiar, ela devora. Ah, não, eu não vou entrar nessa luta não, por quê? Porque eu vou perder. Ah, eu não vou interceder pelo meu irmão não, né? Ah, imagina, sabe, ele está passando uma luta, se eu orar por ele, eu vou sofrer essa luta também, eu vou obter retaliação. Ei, já pensou se toda a igreja pensar assim? Como que nós vamos orar uns pelos outros? A nossa confiança não está... A nossa confiança não está na força dos obstáculos, das guerras, da proteção do nosso inimigo. A nossa confiança, ela está na proteção do Senhor. Posso ouvir um amém? Olha só a mente de Caleb, versículo 9, de Números 14. Depois de ele dizer, se o Senhor se agradar de nós, versículo 9, ele diz assim, tudo que precisamos é não ser rebeldes ao Senhor, não ter medo do povo da terra. Porque nós somos os que devoram, nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Escuta, as crises que estão diante de você, os desafios que você quer, os lugares que você quer alcançar, os seus sonhos, seja ele qual for. Talvez o seu sonho é de uma mudança dentro da sua casa. Talvez o seu sonho está a transformação de um filho, de um marido, de uma esposa. E o inimigo fica fazendo você se sentir pequeno, dizendo assim, você não consegue não. Nossa, olha a força que a arrogância, o orgulho, o pecado, a força da carga espiritual que está sobre os outros tem. Não é aí que nós olhamos, não é a nossa confiança. Nós não confiamos na força dos nossos inimigos, a nossa confiança está no Senhor. O Senhor está conosco, a proteção deles se foi, o Senhor está conosco. A proteção deles se foi, o Senhor está conosco. Eu posso ouvir um amém? Escuta, a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, a Escritura diz que ele triunfou, ele venceu. A Bíblia diz que ele despojou principados e potestades. Sabe o que é despojar? É você tirar do outro tudo que o protegia, tudo que o sustentava, tudo que o dava força. A proteção do Senhor está sobre a igreja. A proteção do Senhor está sobre você. O Senhor está com você. Você não precisa ter medo dos desafios das crises. Você não precisa ter medo da força que se opõe a você. A proteção deles se foi. Por mais forte que pareçam, eles já foram despojados. Tudo aquilo que eles tinham para vencer sobre você já foi eliminado. Agora o Senhor está com você. É você que triunfa, é você que avança, é você que conquista. Tem uma mente conquistadora. Em nome de Jesus, você pode aplaudir Ele bem forte. Nós temos 5 minutos para você preparar a sua oferta, o seu dízimo e vir para o altar. E nós vamos orar sobre nossas conquistas. O que você quer conquistar na sua vida? O que você quer conquistar na sua história? Enquanto você prepara a sua semente, pense nisso, olhe para isso, e olhe também para aquilo que está impedindo você de conquistar o que você quer. O que te impede de estar no lugar que Deus tem para você, alcançar as promessas de Deus para você.
Quem tem uma mente conquistadora, conhece a promessa. Qual é a promessa que Deus tem para você? De alegria, de felicidade, de saúde, de paz, de ministério, de chamado, de finanças, de influência, de saúde, de salvação, de dons espirituais, de conhecimento da palavra. Qual a promessa que Deus tem para você? E o que está te impedindo de conquistar, de chegar neste lugar? Olhe para aquilo que você tem observado na sua vida, te feito sentir pequeno. Olhe para sonhos que você desistiu, porque você se sentiu pequeno. Olhe para aquilo que você diz não ter mais forças. Olhe para a crise que é mais forte que você. E saiba, você pode conquistar. Você pode estar no lugar que Deus tem para você. Você pode vencer, você pode triunfar. Você pode alcançar o lugar que mana leite e mel. Deus tem esse lugar para o seu povo. Deus tem esse lugar para os seus filhos. Deus tem esse lugar para a nossa família. E Deus nos quer no centro da sua vontade. Números 14:11. Deus se manifesta a respeito de tudo isso que eles estavam fazendo. Deus faz um pronunciamento a respeito das declarações das mentes que querem retroceder. Estes homens que só viam as dificuldades disseram: vamos escolher um líder, vamos escolher um chefe, vamos voltar para o Egito. Enquanto os outros diziam: não, vamos ficar debaixo da palavra do nosso Deus, seguir a palavra dele e conquistar o que ele tem para nós. No versículo 11, então, Deus se manifesta e diz assim: o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu já realizei entre eles? Sabe, entre ter uma mente conquistadora e uma mente que quer retroceder, nas discussões nossas, nas ponderações do homem, é importante saber o que Deus diz. E Ele diz: até quando você vai me tratar com pouco caso? Você acha que eu não tenho poder para cumprir minha promessa na sua vida, não? Até quando você vai recusar a crer? Só porque você tem que se esforçar e lutar, enfrentar algumas dores? Você não vai em frente? Você não vai acreditar não que eu posso te colocar no lugar que eu prometi para você? Apesar de tudo que eu já fiz na sua vida, apesar de tudo que eu já realizei, você ainda vai recusar crer? Você vai continuar com medo de demônios, apesar de tanta libertação que você já viu? Você vai ficar com medo da fome, apesar de todo o sustento que Deus já te deu? Você vai ficar com medo da morte, apesar de tanta vida que Deus já transbordou sobre você? Você vai ficar com medo do desemprego, apesar de tanta porta que Deus já abriu para você? Deus está dizendo: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer? Apesar de tudo que eu já realizei, eu quero ter uma mente conquistadora. Sai do seu lugar, vem para o altar, vamos orar ao Senhor por um coração assim. Vem, você que vai ofertar, mesmo que você não vai ofertar, sai do seu lugar e vem.